Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está assistindo essa videoaula. Hoje vamos começar mais um texto, agora da Melanie Klein, que está nesse livro chamado A Contribuição à Psicanálise, que é o grupo Genefil, o grupo de estudo, o grupo de psicanálise, e bora lá. O texto que nós iremos ler é o capítulo 11, A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, de 1930. O tema deste ensaio se baseia na suposição de que há uma primeira etapa do desenvolvimento mental em que se ativa o sadismo em cada uma das diversas fontes de prazer libidinoso. De acordo com as minhas observações, o sadismo alcança seu ponto culminante naquela fase, que se inicia com o desejo sádico oral de devorar o seio da mãe ou a mãe toda, e desaparece com o advento do primeiro estágio anal. No período a que me refiro, o alvo predominante do sujeito é apoderar-se do conteúdo do corpo da mãe e destruí-la com todas as armas de que o sadismo possa dispor. Essa fase constitui, ao mesmo tempo, a introdução ao complexo édipo. As tendências genitais começam agora a exercer sua influência, embora essa não seja ainda evidente, porque os impulsos pré-genitais dominam o terreno. Toda a minha argumentação se apoia no fato de que o complexo édipo começa num período em que predomina o sadismo. A criança espera encontrar no interior do corpo da mãe A. O pênis do pai, B. Excrementos, e C. Crianças, e homologa a todas essas coisas como substâncias comestíveis. Bom, fantasia, teorias sexuais e fetiches. Boa noite, Cheyenne. Tudo bem? Aqui. Perfeito. Vamos lá. Eu vou bem no comecinho aqui. Ou teoria, de acordo com as mais primitivas fantasias ou teorias sexuais infantis a respeito do coito entre os pais durante o ato do pênis do pai, ou todo o seu corpo é incorporado pela mãe. Assim, os ataques sádicos da criança têm por alvo ambos os pais que morde, rasga, corta ou despedaça em suas fantasias. Os ataques despertam a ansiedade, que a criança tem medo de ser castigada pelos pais unidos. E essa angústia também é interiorizada em consequência da introjeção sádica oral dos objetos, e assim já se dirige ao superego mais antigo. Tenho podido observar que essas situações de ansiedade das primeiras fases do desenvolvimento mental são muito profundas e acabrunhantes. Segundo minhas experiências nos ataques imaginados contra o corpo materno, desempenha um papel considerável o sadismo uretral e anal, que se acrescenta muito depressa ao sadismo oral e muscular. Na fantasia, os excretos são transformados em armas perigosas, urinária para a criança, mesmo que cortar, apunhalar, queimar e afogar, ao passo que a material fecal representa armas de fogo e projéteis. Numa etapa posterior a essa fase, as formas violentas da agressão são substituídas por ataques encobertos com os métodos mais refinados, que o sadismo pode inventar, e os excretos são equiparados a substâncias venenosas. O excesso de sadismo desperta angústia e põe em movimento os mecanismos mais primitivos do ego. Escreve Freud. É bem possível que antes que o ego tenha chegado a diferenciar-se nitidamente, e antes que o superego se tenha desenvolvido, o mecanismo mental utiliza modos de defesa diferentes do que põe em prática depois que alcançou os citados níveis de organização. Conforme tenho observado na análise, a primeira defesa imposta pelo ego está em relação com duas fontes de perigo: o próprio sadismo do sujeito e o objeto que é atacado.
Essa defesa, em conformidade com o grau de sadismo, é de caráter violento e difere fundamentalmente do mecanismo ulterior do recalque. Em relação com o sadismo do sujeito, a defesa implica a expulsão, enquanto que em relação com o objeto atacado implica a destruição. O sadismo se converte em uma fonte de perigo porque oferece ocasião para a liberação da ansiedade e também porque o sujeito sente que as armas empregadas para destruir o objeto apontam também ao seu próprio ego. O objeto atacado se converte numa fonte de perigo porque porque o sujeito teme receber dele ataques semelhantes, retaliatórios. Desta forma, o ego, ainda não completamente desenvolvido, se encontra perante uma tarefa que, nessa etapa, está totalmente fora do seu alcance, ou seja, a tarefa de dominar a angústia mais intensa. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí, gente? Tranquilinho? Ferenczi afirma que a identificação precursora do simbolismo surge das tentativas que faz a criança para reencontrar em todos os objetos os próprios órgãos e respectivas funções. Segundo Jones, o princípio de prazer torna possível a equação entre duas coisas completamente diferentes, por uma semelhança de prazer ou interesse. Faz alguns anos escrevi um artigo baseado nesse conceito, em que cheguei à conclusão de que o simbolismo é o fundamento de toda sublimação e de todo talento, uma vez que é através da equação simbólica que as coisas, as atividades e os interesses se convertem em tema de fantasias libidinosas. Pessoal, infelizmente, esse texto aqui, será que eu consigo? Acho que não vou conseguir. Olha que coisa interessantíssima. Esse texto não tem como eu editá-lo, tá? Então não dá para mim buscar depois coisas assim. Deixa eu ver. Ixi, será que dá para me editar? Ah, como dá? Bom, gente, é esse, né? Eu vou marcar de outro jeito aqui, só para a gente ter uma noção de que fantástico, né? Eu nunca tive. Esse é meu primeiro texto da Melanie Klein, e é interessante pensar sobre isso, né? Sobre essa coisa da sublimação, né? Que ela acaba de colocar aqui. Faz alguns anos que eu vi baseado nesse conceito em que cheguei à conclusão de que o simbolismo é o fundamento de toda sublimação e de todo talento, uma vez que é através da equação simbólica que as coisas, as atividades e os interesses se convertem em temas de fantasias libidinosas. Isso é muito interessante, né? Porque a psicanálise vai trabalhar com muito simbolismo, né? O próprio Lacan trabalha muito, né? A questão do real, simbólico, imaginário. Vamos lá. Posso ampliar agora o que então declarei e afirmar que, junto ao interesse libidinoso, a angústia que surge na fase escrita é que põe em funcionamento o mecanismo de identificação. Como a criança deseja destruir os órgãos, pênis, vagina, peito, representa os objetos, começa a temer esses últimos. A ansiedade contribui a que equipare os referidos órgãos com outras coisas. Devido a esta equiparação, esta, por sua vez, se converterá em objetos de ansiedade. E assim, a criança se sente constantemente impelida a fazer novas equações, que constitui a base de seu interesse nos novos objetos e dos simbolismos. O simbolismo, portanto, não constitui apenas o fundamento da fantasia e sublimação, mas sobre ele se constrói a relação do sujeito com o mundo exterior e com a realidade geral. Tenho assinalado que o objeto do sadismo, em seus limites, é do impulso epistemofílico, que surge simultaneamente com ele, e o corpo materno com seus conteúdos fantasiados. As fantasias sádicas dirigidas contra o interior do corpo materno constituem a relação primeira com o mundo exterior e com a realidade. Muito fantástico aqui também a parte do simbolismo, hein? Peraí, deixa eu só. De grau de êxito em que o sujeito atravessa essa fase dependerá da medida em que possa alcançar em seguida
o mundo externo que corresponde à realidade. Vemos, portanto, que a primeira realidade da criança é totalmente fantástica. A criança está rodeada de objetos. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, vamos lá. A criança rodeada de objetos que lhe causam ansiedade. Nesse sentido, os excrementos, os órgãos dos objetos, as coisas animadas e inanimadas são, em princípio, equivalentes entre si. À medida que o ego vai evoluindo, se estabelece gradualmente, a partir dessa realidade real, uma verdadeira relação com a realidade. Por conseguinte, o desenvolvimento do ego e a relação com a realidade dependerão do grau, da capacidade do ego, numa etapa muito recuada, para tolerar a pressão das primeiras situações de ansiedade. E, como sempre, também se trata de uma questão de certo equilíbrio ótimo entre os fatores do jogo. Uma quantidade suficiente de ansiedade é base necessária para uma abundante formação de símbolos e de fantasias, para que a cidade possa ser satisfatoriamente elaborada, para que essa fase fundamental tenha um desenlace favorável, para que o ego possa desenvolver-se com isto, é essencial que o ego tenha adequada capacidade para tolerar a ansiedade. Essa conclusão resulta da minha experiência analítica geral, mas são também confirmada de modo surpreendente por um caso que existia uma desusada inibição do desenvolvimento do ego. É o caso de que darei agora alguns detalhes de um menino de 4 anos que, pela pobreza de seu vocabulário e de seu desenvolvimento intelectual, estava no nível de uma criança de 15 ou 18 meses. Estavam quase completamente ausentes da adaptação à realidade e às relações emocionais com o seu ambiente. Esse menino, Dick, era carente de afetos e indiferente à presença ou ausência da mãe ou da ama seca. Desde o princípio, só raras vezes manifestava ansiedade, e isso num grau anormalmente reduzido. Com exceção de certo interesse especial, ao que me referi e em seguida não tinha quase interesse, não brincava, não tinha contato com o meio ambiente. Na maior parte do tempo, articulava sons ininteligíveis e repetia constantemente certos ruídos. Quando falava, utilizava incorretamente seu escasso vocabulário, mas não só era incapaz de fazer entender, como também não desejava. Além disso, a mãe percebia às vezes claramente que uma atitude fortemente negativa que levava a miúdo e o menino a fazer exatamente o contrário do que dele se esperava. Por exemplo, a mãe conseguia fazer ou repetir junto com ela algumas muitas vezes de que se alterava completamente, embora outras vezes pudesse pronunciar perfeitamente essas mesmas palavras. Outros sim repetia às vezes corretamente as palavras, mas continuava repetindo-as de forma incessante e mecânica, até ficarem todos seus familiares aborrecidos e cansados. Ambas essas formas de condutas diferem daquelas dos meninos neuróticos. Quando uma criança neurótica manifesta oposição em forma de rebeldia, e quando manifesta obediência, inclusive acompanhada por um excessivo de ansiedade. Faz isso com certa compreensão, de algumas formas de referência à coisa ou pessoa implicada. Mas, na oposição e na obediência de Dick, não se percebia afeto ou compreensão alguma. Além disso, quando se machucava, demonstrava grande insensibilidade à dor e nada sentia do desejo, tão comum às crianças pequenas de serem consolidadas e mimadas. Sua falta de jeito físico era também notável. Não era capaz de segurar facas e tesoura, mas era digno de nota que podia manejar normalmente a colher com a qual comia. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Essa parte de não sentir dor. Lembra que o texto está sendo falado justamente. Davi. Peraí. Pode falar, Ronald. Rafael, eu estava vendo o caso de uma atriz
e ela quer muito engravidar. Só que ela tem medo do parto. E aí ela faz sinais com as mãos, ela gesticula com as mãos em direção à barriga, né? Aí eu percebi que isso era constante nela. E tipo, como se estivesse ninando, né, uma criança com as mãos, entendeu? Mas me pareceu muito involuntário. Aí eu fiquei pensando agora com essa formulação dos símbolos, né? Será que você não forma os símbolos, não só o símbolo escrito, mas o símbolo com as mãos também, ou outras formas de simbolização? No caso de uma dor que você não quer sentir, que você está sublimando, não é isso? Isso. A sublimação, você tem que lembrar no começo do texto aqui, que ele falou, que ela fala, né, a Melanie Klein fala que a sublimação ela vai começar pelo símbolo, né? É o símbolo que começa. Boa noite, Davi. Tá aqui para cima, deixa eu só pegar aqui, aproveitando que tem mais gente aqui, né, para rever esse parágrafo é fantástico, né? Cadê? Faz alguns anos que escrevi um artigo baseado nesse conceito que chega à conclusão de que o simbolismo é fundamento da sublimação e todo talento, uma vez que através da construção simbólica que as coisas, as atividades e o interesse se convertem em tema de fantasia libidinosa. Ou seja, esse é o ponto do que não pode ser, viu, Chile? Pode ser, porque o simbolismo pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser alguma coisa assim que faz sentido dentro da pessoa. Então, a grande questão é o que ela está entendendo como simbolismo, o que dentro da Melanie Klein entende como simbolismo. Mas eu creio que pode ser uma postura corporal, pode ser uma pintura. O que você tem que lembrar também, né? Se você olha, por exemplo, assim, Jung fala muito de simbolismo. Né? Todo o tratamento de Jung é praticamente simbólico. E como são crianças, a gente está falando de criança, a gente está falando de uma linguagem, igual a gente fala, mas uma linguagem de representação, né? Que a criança vai colocar, por exemplo, um quadro, vai ver uma figura, vai ver uma imagem. E através do simbolismo que ela vai criando essa sublimação. Mas eu acho que pode ser sim. Pode ser sim. Faz sentido, gente? Ou eu estou viajando muito? A primeira é que eu estou dando certeza aqui também com vocês. Você pode ver também, olha aqui, que ela fala também dessa da falta de gestos, né? Sua falta de gesto físico também é notável, tá vendo? Então, nesse caso aqui do pequeno Dick, acho que chama, não lembro, alguma coisa assim, olha quantas características diferentes que eles têm, né? Que ele já não tem uma coordenação motora boa, que ele fica insensível à dor. Então, pode ser. Pô, claro, gente, ficou tranquilo? Pode estar se defendendo, Ronald. Deixa eu ler aqui para você, deixa eu ler para quem não está vendo o chat. Uma pessoa rígida está se defendendo? Pode estar se defendendo, mas também pode estar atacando também, né? Já ouviram aquela famosa frase assim, eu não vou recuar 1 centímetro do que eu estou falando? É uma pessoa que não está se defendendo, ela está atacando ali também, né? Ela está meio que se posicionando de outra forma. Mas pode ser também. Pode ser também. Pode ser uma defesa, pode ser um ataque, depende da situação. Vamos falando, pessoal. Tudo em ordem aí? Eu vou seguir o texto mais um pouco. A impressão que me causou sua primeira visita foi de seu comportamento era muito diferente do que observamos em crianças neuróticas. Deixou que a sua alma seca se retirasse sem manifestar qualquer emoção. E acompanhou-me ao consultório com absoluta indiferença. Ali correu de um lado para o outro, sem qualquer propósito, também em volta de mim várias vezes. Ali correu, né? Como se eu fosse um móvel, mas não demonstrou interesse algum pelos objetos do quarto.
Ao correr de um lado ao outro, seus movimentos pareciam falhos de coordenação. A expressão de seus olhos e de seu rosto era fixa, ausente de desinteresse. Podemos compará-lo uma vez mais com o comportamento de crianças que sofrem de severas neuroses. Lembro-me de crianças que, sem terem verdadeiros ataques de angústia, lembro-me de crianças que, sem terem verdadeiros ataques de angústia durante sua primeira visita, se refugiavam tímidas e obstinadamente num canto ou sentavam imóveis diante da mesa com os brinquedos, ou que, ao invés de brincar, pegavam num ou outro objeto apenas para largá-lo novamente. Em todas essas formas de conduta, mostra-se inequívoca a grande angústia latente. O canto da sala ou mesinha são lugares para refugiar-se de mim, né? Mas o comportamento de Dick carecia de sentido e de propósito. Não tinha relação com nenhum afeto ou angústia. Examinei alguns detalhes da história prévia de Dick. Sua lactância havia sido muito satisfatória e perturbada, porque durante várias semanas sua mãe havia insistido numa infrutífera tentativa de alimentá-lo ao seio, e o menino estivera a ponto de morrer de inanição. Recorreu-se, então, à alimentação artificial. Finalmente, quando o menino já tinha 7 semanas, providenciou-se uma ama de leite, mas, já então, ele não prosperava com as mamadas. Sofreu de transtornos digestivos, colapso anal e, mais tarde, de hemorroides. É possível que o seu desenvolvimento houvesse sido prejudicado porque, embora recebesse todas as espécies de cuidado, nunca lhe proporcionaram um verdadeiro amor. A atitude da mãe para com ele fora, desde o princípio, de excessiva angústia. Olha que fantástico, pessoal. Olha que fantástico. Peraí, gente. Para lá. Pessoal, o que eu tenho para hoje é para a gente grifar. Sinto muito, vai ficar tudo torto mesmo. Por outro lado, como nem seu pai, nem sua ama seca lhe demonstraram muito afeto, Dick cresceu num ambiente paupérrimo de amor. Aos 2 anos de idade, teve outra ama seca, hábil e carinhosa, e pouco depois passou uma longa temporada com sua avó, que também lhe dedicou muito carinho. A influência dessas mudanças pôde ser notada em seu desenvolvimento. Tinha aprendido a andar na idade normal, mas tinha sido difícil ensiná-la a controlar as funções escritoras. Sob a influência da nova ama seca, aprendeu muito mais rapidamente os hábitos de asseio. Aos 6 anos já se controlava e, sob este ponto de vista, demonstrava certo grau de brilho. No outro ponto de vista, aos 4 anos de idade, manifestou grande receptividade e censuras. Sua ama seca descobrira que ele se masturbava. Disseram-lhes que isso era muito feio e que não devia fazer. Tal proibição deu origem aos temores e sentimentos de culpa. Outro, sim, aos 4 anos, Dick se esforçava bastante para adaptar-se às coisas externas, especialmente à aprendizagem mecânica de uma série de palavras novas. Esses primeiros dias, depois do nascimento, a alimentação de Dick constituíra problemas extraordinariamente difíceis quando lhe deram uma ama de leite. Não manifestou o menor desejo de mamar e essa recusa persistiu. A seguir, não queria tomar a mamadeira. Quando chegou o momento de tomar alimentos mais sólidos, recusava-se a mastigá-los e só aceitava que possuísse a consistência de uma papinha e, ainda assim, era preciso obrigá-lo a comer. Outro efeito favorável da influência da nova alma seca foi um interesse um pouco maior pela comida. Contudo, as dificuldades principais subsistiram. De maneira que, embora a alma seca carinhosa tivesse alterado certos aspectos de seu desenvolvimento, os efeitos fundamentais não se haviam modificado. Também com ela, da mesma forma com que os outros, não haviam conseguido estabelecer um contato emocional. Ainda, nem sua ternura, nem a da sua avó, nem da avó, conseguiram pôr em marcha a ausente relação objetal. Não é fantástico, pessoal? Não é fantástico esse texto? Eu sabia que era bom, mas não sabia que era tão bom assim. Eita. Eita, me ajuda aqui, papai, assim. Ai, opa.
sai. Na análise de Dick, descobri que a razão da inibição em comum e o seu desenvolvimento era o fracasso das etapas primitivas a que me referi no começo desse ensaio. Havia no ego de Dick uma incapacidade completa, aparentemente constitucional, para tolerar a angústia. Olha que fantástico, hein? Gente do céu, esse texto é maravilhoso. De novo, então, a esfera genital começará a desempenhar seu papel muito precocemente. Isso produziu uma prematura e exagerada identificação com o objeto atacado e contribuiu à formação de uma defesa igualmente prematura contra o sadismo. O ego tinha cessado de desenvolver sua vida de fantasia e sua relação com a realidade. Depois de um débil começo, a formação de símbolos se detivera. As primeiras tentativas haviam deixado sua marca no interesse que, isolado em relação com a realidade, não podia servir de base às novas sublimações. Cadê que ele fala aqui do ego? Tinha cessado de desenvolver sua vida de fantasia e sua relação. Olha aqui, ó. Olha o problema aqui todo. Meu Deus do céu. Gente, eu nunca apanhei tanto de um PDF. As primeiras tentativas deviam deixar sua marca. Tá? O menino era indiferente a maior parte dos objetos e brinquedos que via ao seu redor. E nem entendia sua finalidade ou sentido, mas se interessava pelos trens e estações ferroviárias, pelas maçanetas das portas, pelas portas e pelos movimentos de abri-las e fechá-las. O interesse por esses objetos e ações tinha uma origem comum. Relacionavam-se realmente com a penetração do pênis no corpo materno. As portas de fechadura representavam os edifícios de entrada e saída do corpo materno, ao passo que as maçanetas representavam o pênis do pai e o seu próprio. Portanto, o que havia produzido a parada da atividade de formação de símbolos era o temor ao castigo que receberia, especialmente por parte do pênis do pai, quando houvesse penetrado no corpo da mãe. Além disso, suas defesas contra seu próprio impulso destruidores resultaram ser um impedimento fundamental para o desenvolvimento. Era absolutamente incapaz de qualquer agressão, e a base dessa incapacidade foi claramente indicada numa época muito recuada pela sua recusa em mastigar os alimentos. Olha onde ela está indo, gente. Olha onde ela está indo. Olha onde ela vai. Aos 4 anos de idade, ele não podia manejar tesouras, facas ou ferramentas e era extremamente desajeitado em todos os seus movimentos. As defesas contra os impulsos sáticos dirigidos contra o corpo materno e seus conteúdos, impulsos relacionados com suas fantasias de coito, tinham tido por consequência a cessação das fantasias e a parada da formação de símbolos. O desenvolvimento anterior de Dick fora perturbado porque o menino não podia viver em fantasias a relação sádica com o corpo da mãe. A dificuldade comum que tive de enfrentar na análise não foi sua incapacidade de se expressar verbalmente. Na técnica do jogo, que acompanha as representações simbólicas da criança, é que dá acesso à sua ansiedade e sentimento de culpa, podemos, em grande parte, prescindir das associações verbais. Gente, tá vendo só, gente? Para quem pensou que fez um monte de brinquedinho na terapia, não, é tudo besteirinha, bababá, tem todo um fundamento, não é largado das coisas, não. Mas está com que não se limita à análise dos jogos das crianças. Nosso material pode ser extraído como deve ser no caso de crianças inibidas para o jogo. O simbolismo revelado por detalhes de seu comportamento em geral. Olha, a gente fala de simbolismo, a gente vai falar muito de simbolismo aqui. Mas indica que o simbolismo não se havia desenvolvido. Isso era devido em parte à falta de relação de afeto com as coisas do seu ambiente, as quais eram completamente diferentes. Não tinha praticamente relação especiais com objetos em particular, como que costumamos observar, mesmo em crianças com graves inibições. Como não existia em sua mente nenhuma relação afetiva ou simbólica com os objetos. Nenhum dos seus atos casuais relacionados com ele estava colorido com a fantasia,
sendo, portanto, impossível considerar dito atos como representações simbólicas. Sua falta de interesse pelo ambiente e as dificuldades para estabelecer o contato com sua mente eram, tão só, o resultado de sua relação simbólica com as coisas. Como pude perceber através de certos aspectos em que sua conduta diferia daquelas das outras crianças. A análise teve, portanto, de começar com isso, ou seja, o obstáculo fundamental para estabelecer um contato com ele. Já disse que da primeira vez que Dick veio ao meu consultório, não manifestou qualquer espécie de afeto quando a ama seca deixou comigo e se retirou. Quando lhe mostrei os brinquedos que estavam prontos para ele brincar, olhou-se sem o menor interesse. Tomei então um trem grande e coloquei-o junto ao menor e os denominei de trem do papai e trem de Dick. Tomou então o trenzinho que eu batizara de Dick e fê-lo rodar até a janela e disse: estação. Expliquei: a estação é a mamãe. Dick está entrando na mamãe. Largou então do trem, foi correndo até o espaço formado pelas portas internas e externas do aposento, e ali se fechou dizendo escuro. Logo a seguir, saiu correndo, repetiu isso várias vezes. Expliquei-lhe: está escuro dentro da mamãe. Dick está dentro da mamãe escura? Nesse meio tempo, pegou novamente o trem, mas logo correu outra vez para o esconderijo entre as portas. Enquanto eu lhe dizia que estava entrando na mamãe escura, ele disse duas vezes em tom interrogativo: a ama? Eu respondi: a ama vem logo. Frase que ele repetiu utilizando logo as palavras corretamente, retendo-as em sua mente. Na sessão seguinte, comportou-se de idêntica maneira. Mas, dessa vez, Dick escapou correndo da sala, dirigindo-se ao escuro vestíbulo da entrada. Ali colocou o trem Dick, insistindo em deixá-lo nesse lugar. Perguntava repetidamente: a ama vem vindo? Na terceira hora analítica, comportou-se da mesma maneira, exceto que, além de correr ao vestíbulo de mesma maneira, entre as portas, também se escondeu detrás da cômoda. Então, foi tomada de angústia e me chamou pela primeira vez. A sua apreensão evidencia-se agora pela maneira como perguntava insistentemente pela ama e ao finalizar. Espera aí, só, pessoal, preste atenção, ó. Olha a sessão dela, ó. A terceira hora analítica. Terceira hora analítica. Vocês vão vendo aí, hein? A sessão acolheu-se com prazer no estado. Vemos que, simultaneamente com a aparição da ansiedade, surgiu um sentimento de dependência, primeiramente para comigo e, a seguir, para com a alma seca. Ao mesmo tempo, começou a interessar-se pela palavra tranquilizadora. Ama vem logo, que, contrariamente à sua conduta habitual, havia repetido e recordado. Mas também, nessa terceira sessão, pela primeira vez, observar os brinquedos com interesse, no qual se evidenciou uma tendência agressiva. Mostrou-se um carrinho de carvão e disse: corta. Dei-lhe uma tesoura e ele procurou raspar os pedaços de madeira que representavam o carvão. Mas não pôde manejar a tesoura. Respondendo a um rápido olhar cortei os pedaços de madeira do carrinho, que atirou em seguida, com todo o seu conteúdo para dentro da gaveta, dizendo: lá se foi. Disse-lhe que isso significava que Dick estava tirando fezes do corpo de sua mãe. Foi então, correndo ao espaço entre as portas e arranhou-as um pouco, expressando, desse modo, que identificava o espaço entre ambas as portas com o carrinho, e ambos com o corpo da mãe, que estava atacando. A seguir, regressou correndo do espaço entre as portas, viu o armário e se introduziu de rastros entre eles. No início da sessão analítica seguinte, chorou quando a ama seca se retirou, coisa que não costumava fazer, mas logo se acalmou. Desta vez evitou o espaço entre as portas, o armário e o canto, mas se interessou pelos brinquedos, examinando-os de mais perto e com uma nascente curiosidade. Ao fazer isso, encontrou o carrinho que destroçara na sessão anterior e o respectivo conteúdo. Empurrou-os rapidamente para o lado, cobrindo-os com os outros brinquedos. Quando expliquei que o carrinho quebrado representava sua mãe, foi buscá-lo novamente.
como também os pedacinhos de carvão solto, os levou ao espaço entre as portas. À medida que a análise progredia, via-se claramente que ao atirá-lo para fora do aposento, estava expressando dessa forma a expulsão, tanto do objeto quebrado, como do seu próprio sadismo, outros recursos por esse utilizado, que desse modo era projetado ao mundo exterior. Dick também descobriu que a pia de lavar as mãos, que simbolizava o corpo de sua mãe, e manifestava muito medo de se molhar com água, cada vez que molhava suas mãos, ou as minhas, na pia pensava-se antes. Peraí, gente, peraí. Antes, ansiosamente, a enxugá-las, e logo depois manifestava idêntica ansiedade ao urinar. A urina e as fezes representavam para ele substâncias daninhas e perigosas. Vou ver aqui o nota de rodapé. Encontrei nisso explicação de um temor peculiar, que a mãe observara em Dick quando este tinha uns 5 meses, e também em poucas posteriores. Quando defecava, urinava, a expressão do seu rosto manifestava grande angústia, uma vez que as fezes não eram duras. O fato de sofrer de prolapso anal e de hemorroides não pareciam justificar tal apreensão, sobretudo porque se manifestavam também de formas idênticas quando urinava. Durante a hora analítica, essa angústia chegou a ser tão intensa que, quando podia, pedia para urinar ou defecar, só fazia depois de muita hesitação. Sinais inconfundíveis de angústia, sua atitude a respeito de ambas as funções se modificou consideravelmente, quando o cirúrgico considerava quase normal. Alguém tem alguma dúvida? Tem que... Sim, Ronald, eu acredito que tenha sim, porque a gente está falando de criança, né? Então, eu acredito que o simbolismo, só lendo essa pergunta, o simbolismo aqui tem uma função com a realidade, como se ela nasce na fantasia. Bom, eu acredito que sim, nesses casos, sim, né? Porque ele também vai falar que, de certa forma, a fantasia talvez nasça do simbolismo, não sei. Então, eu só estou chutando aqui porque eu não sei, como eu não estou a par das obras da Ming Klein, esse primeiro texto, então talvez o simbolismo nasça até da fantasia, tá? Mas eu não posso dar uma certeza, hein? Vamos ver aqui o que tá. Porque lá vai falar aqui também das fantasias, né? Mas eu também não vou dar uma certeza. Tornou-se evidente que em suas fantasias as matérias fecais, a urina e o pênis eram objetos com os quais atacava o corpo de sua mãe, representando também, por conseguinte, um perigo para si mesmo. Essas fantasias aumentavam seu temor ao conteúdo do corpo da sua mãe, e especificamente ao pênis de seu pai, que ele imaginava estar dentro do útero dela. Durante a análise de Dick, chegamos a identificar sob formas muito diversas pênis fantasiados, bem como um sentimento de agressividade cada vez maior ao contraí-lo, predominando especialmente o desejo de devorá-lo e destruí-lo. Certa ocasião, por exemplo, Dick levou à boca um homenzinho de brinquedo e, rangendo os dentes, disse "Tia Dead", que significa "Eat Dead", comer papai. Em seguida, pediu um copo d'água. A introjeção do pênis ao pai demonstrou estar associada a dois temores ao mesmo tempo. O temor ao pênis como um superego primitivo e daninho, de um lado, e, por outro lado, o temor ao castigo pela mãe assim roubada, isto é, o medo do objeto externo e ao objeto introjetado. Nesse ponto, se evidenciou em primeiro plano o fato já mencionado que fora um fator determinante no desenvolvimento de Dick, ou seja, que a fase genital do menino se iniciara prematuramente. Isso se revelou pelas circunstâncias de que representações, tais como as que tenho descrito, foram seguidas, não somente pela ansiedade, mas também pelo remorso, pela compaixão, pelo sentimento, que devia reparar o mal feito. Por esse motivo, de que tomava a depositar sobre minha sala ou minhas mãos o homenzinho de brinquedo, guardava tudo de novo na gaveta, etc. A atuação das reações provenientes do plano genital, que se deu muito cedo, era o resultado do desenvolvimento prematuro do ego. Todavia, era o resultado do desenvolvimento. Todavia, só conseguiria inibir o desenvolvimento ulterior do ego,
Essa identificação precoce com o objeto ainda não podia ser relacionada com a realidade. Certa vez, por exemplo, Dick viu sobre a minha saia algumas asparas de madeira, asparas de madeiras de lápis, e disse, coitada da senhora Klein. Mas em outra ocasião semelhante, disse no mesmo tom de voz, coitada da cortina. Lado a lado, com a sua incapacidade para tolerar a angústia, esta prematura empatia tornou-se fator decisivo na repressão de seus impulsos destrutivos. De que rompera seus laços com a realidade e detivera sua vida na fantasia, refugiando nas fantasias do corpo escuro e vazio de sua mãe. Desse modo, conseguira também afastar sua atenção dos diversos objetos do mundo externo que representavam o conteúdo do corpo de sua mãe. O pênis do pai, fezes de criança. Por serem perigosos e agressivos, ele tinha que se desfazer ou negar do próprio pênis, órgão do sadismo e dos seus excrementos. Na análise de Dick, consegui chegar até seu inconsciente através dos rudimentos da vida, da fantasia e da formação simbólica que apresentava. O resultado obtido foi uma diminuição de sua ansiedade latente, de modo que certa quantidade de ansiedade pôde manifestar-se. Olha aí, gente, olha aí. Só uma observação, tá, pessoal? Não esqueçam que ela é uma psicanalista extremamente capaz. Fazer o que ela está fazendo, identificar o que ela está identificando, não é para qualquer um, tá? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, vejam que interessante. São muitos anos de prática, tá? De observação, de olhar, para entender todas essas coisas aqui. Não é de um dia para o outro que ganha essa experiência, não. Mas isso implicava que a liberação da referida angústia começava por meio do estabelecimento de uma relação simbólica as coisas, com as coisas e os objetos, ao mesmo tempo, punha-se em movimento os impulsos epistemofílicos e agressivos. Tá vendo? Olha que fantástico. Nossa, a gravação vai ficar uma coisa maravilhosa, hein? Bom, foi. Todo progresso era seguido pela liberação de novas quantidades de angústias e o levava a afastar-se, de certo modo, das coisas com as quais já estabelecia relações afetivas, que, por conseguinte, se haviam convertido em objetos de angústia. Ao afastar-se deles, dirigia-se para novos objetos, e isso também chegava a converter-se no alvo de seus impulsos epistemofílicos e agressivos. Assim, por exemplo, durante algum tempo, Dick evitou totalmente o armário, mas, em compensação, interessou-se em investigar a fundo a pia e lavar as mãos. E aquecedor elétrico, examinando-os minuciosamente e manifestando uma vez mais impulsos destrutivos contra esses objetos. A seguir, transferiu-se seu interesse, seu interesse a coisas novas e também a outras coisas com as quais haviam chegado a familiarizar-se anteriormente e que já abandonara. Tornou a demonstrar interesse pelo armário, mas, dessa vez, seu interesse era acompanhado por uma atividade e curiosidades muito maior e por tendências agressivas muito mais intensas, de todo tipo. Batia no armário com uma colher, riscava ou entalhava, com uma faca e atirava-lhe água. Examinava com vivacidade as dobradiças e a dobradiça da porta, a forma como esta se abria ou fechava, a fechadura, etc. Penetrava no armário, perguntando como se chamavam suas diferentes partes. Deste modo, à medida que ia aumentando seus interesses, enriquecia simultaneamente seu vocabulário, pois começava a demonstrar interesse cada vez maior não só pelas coisas em si, mas também pelos seus nomes. Palavras que ouvira antes, sem qualquer interesse, eram agora repetidas e aplicadas corretamente.
junto com o aumento do interesse, o estabelecimento de uma transferência cada vez mais extensa. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Ronald. Pode falar. Não, é só uma impressão minha, eu quero ver se você acha que eu posso estar certo. Que essa simbolização em excesso, né? Ela aí na Melanie Klein parece que ela tem um significado de repressão. O sujeito é reprimido porque simboliza demais, né? Ou um recalque ou alguma coisa desse tipo. Hum, E já eu acho, não conheço a obra da Melanie Klein, né? Não posso falar assim com propriedade, mas eu acho que é o contrário. Quando você simboliza muito, você aciona os fluxos. Lembra que a gente estudou lá no princípio do prazer? uhum. A questão dos fluxos, né? Os fluxos de desejo e tudo. Quer dizer, você está desejando muito. Agora, realmente, a questão é o que está por trás do desejo, né? Sim. Deu para entender a minha colocação? Repita, por favor. Vamos lá. Repita, por favor. Vamos lá. Hum, Quando a Melanie Klein fala em repetições de símbolos e etc., dá a entender que o sujeito está muito reprimido, por isso que ele simboliza muito. Ele está escondendo algo, vamos dizer assim, né? uhum. Mas eu já acho que ele tá liberando algo, entendeu? Eu não sei se eu estou correto nesse meu pensamento. Certo. Então, no caso do Dick, né, o que faltava era símbolos, né? Mas vamos ver aqui, eu acho que nessa partinha aqui do texto aqui que eu acabei achando aqui, sei lá como a gente pode falar, era justamente isso, quer ver? É uma relação do símbolo com as cores e objetos ao mesmo tempo, punha esse movimento os impulsos epistemofílicos e agressivos. Ou seja, aqui eu acho que é uma ambivalência, Ronald, porque ao mesmo tempo que o símbolo está trazendo coisas, está trazendo uma sublimação, igual eu falei no começo, aqui também está lidando com esses impulsos epistemofílicos e agressivos. Então, assim, eu não sei se é uma questão de medida nesse texto, se é muito ou se há uma média ou se há um muito também, porque senão também a criança também vai gerar uma fantasia. Você vê que ele fala aqui, né? Ela fala aqui, né? Na análise de que conseguira chegar até seu inconsciente através dos rudimentos da vida, da fantasia e da formação simbólica que apresentava. Né? O resultado obtido foi uma diminuição de sua ansiedade latente, de modo que certa quantidade de ansiedade pôde manifestar-se. Então, sabe o que me parece aqui? Que ela pegou o mesmo conteúdo, os mesmos símbolos, foi lá para o consciente, deu uma reinterpretação, e com isso deu uma aliviada e começou a ampliar também. Ela ficou parte do mesmo símbolos, eu acho. Então, não sei se é uma repressão. Não sei. Mas isso ajuda? Faz algum sentido o que eu estou falando? Ou não faz? Eu estou viajando muito, gente. Pelo amor de Deus. A colega colocou aí uma mensagem, a Vou ler Cheliane. aqui. Cheliane. Vou ler aqui. Cheyenne. Ele poderia estar usando sim para ampliar a comunicabilidade, buscando através desse recurso o contato, a comunicação? Sim, Cheyenne. Eu acho que esse é a grande questão, porque você tem que lembrar, lá no começo do texto também, que ele não se comunicava direito, né, a não ser certas coisas. Então, ela começa a perceber quais são os símbolos básicos que ela está começando, que ele tá usando, e começa a tentar dar um sentido. Tanto é que ela faz uma pergunta: o que é isso? O que você está fazendo? Bom, vamos começar aqui. Que são os símbolos mínimos, lembra dos trenzinhos lá? Esse é o pênis do papai, esse é o trem do Dick. O que está acontecendo? Sabe, pessoal? E começa de coisas assim. E depois vai ampliando até chegar à comunicação, que ela fala aqui no começo, aqui, ó. Aquela que a gente estava lendo aqui, que eu acabei não colocando aqui nenhuma marcação, né, que a gente estava vendo. Que começa a ter aqui palavras que se ouvirem sem qualquer interesse,
era agora repetida e aplicada corretamente. Quer dizer, deixa eu ver. Ah, sim, Xana. Isso me parece que ele reconhece o caminho de comunicar. Me parece. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Correto, correto. Essa é uma coisa muito legal da psicanálise, tá? Essa é uma coisa, é uma sacada do Freud lá. Lembre-se que a psicanálise nasce da cura pela fala, né? Então, falar, eu acho que está igual a sexualidade, está no sentido bem abstrato da coisa. Fica bem abstrato da coisa. Então, falar pode ser através de um desenho, pode ser através de um símbolo, pode ser através de uma música. Lembra que lá em cima ela vai falar também do simbolismo. Ali começa a questão da sublimação. Então, é por aí. É isso aí mesmo. O que você acha? O que vocês acham? Estou muito empolgado, estou falando besteira. Digam aí. O que vocês acham? Ninguém achou nada? Então tá bom, então. Vamos pensando, gente. Vamos pensando. Também estou aqui matutando aqui. Junto com o aumento do interesse e estabelecimento de uma transferência cada vez mais extensa para comigo, havia aparecido a relação do objeto, que até então fazia falta. Olha, Ronald, lembra do que você falou da repressão? Não sei, eu também não sei se essa relação do objeto, ela também precisaria estar dentro da repressão, porque ele não tinha nem isso. Lembra lá no texto lá em cima? Que existe uma fase da criança que não tem ego, tem ID, está tudo junto. Eu não sei se também a repressão está naquela fase lá de cima. Então, tudo isso a gente tem que se pensar. Ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá? Durante esses meses, suas atitudes para com a mãe e a irmã seca tornou-se afetuosa e normal. Desejo agora, desejo agora suas presenças que quer que ele lhe preste atenção e se entristece quando os deixam sozinhos. Também com seu pai, sua relação mostra indício cada vez mais claros de uma atitude edípica normal, e de modo geral existe uma relação muito mais firme com todos os objetos. O desejo de ser compreendido, que antes era nulo, está atualmente em plena atividade, de que procura fazer-se entender por meio de seu vocabulário, ainda pobre, mas em constante incremento, e que ele mesmo se empenha em enriquecer. Existem outros, sim, muitos outros indícios de que começou a estabelecer relação com a realidade. Já transcorreram 6 meses desde que começou a análise, e a evolução que durante esse período se iniciou em todos os pontos fundamentais justifica um prognóstico favorável. Muitos problemas peculiares que se apresentaram nesse caso demonstraram ser solucionáveis. Com a ajuda de umas poucas palavras, foi possível estabelecer contato com ele, com encarecido interesse de afeto. Com a ajuda de poucas palavras, foi possível estabelecer contato com ele. Foi possível também ativar a ansiedade com esse menino que carecia de interesse e de afeto. Ao mesmo, foi possível resolver logo a regular gradualmente a ansiedade liberada. Isso aqui, Shana, não responde a sua pergunta? A questão da comunicação, essas coisas, você não acha que isso aqui cabe bem na sua pergunta que você fez? O que você acha? Diga para nós aí no chat. Ou se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Tá me ouvindo? Foi comigo que você falou? Está baixinho o seu microfone. Pode falar mais alto, pode ficar mais perto. Acho que ainda está baixo. Agora tá ouvindo. Pode mandar, manda bravo. Tá, parece que é isso, porque assim, eu tenho pouca familiaridade com
escritores, com pesquisadores da psicanálise, conheço algumas coisas, tenho muito interesse, mas me parece que faz sentido essa última colocação de que ele usa, né? Ele entende que os símbolos, né, é um caminho e ele vai por aí para se comunicar. Na verdade, eu acho que o desejo de criar vínculos, ele não desaparece dessa criança em questão. Na verdade, acho que não desaparece de ninguém, mas existem aí os traumas e tantas outras coisas que cerceiam, né, essa pessoa, mas o desejo de criar vínculos, de ser amado, na verdade, é isso, a gente sempre busca isso. Sim. Sempre está ali pedindo a pulsão de vida, no caso, nunca ouvi Freud falar de pulsão de vida, é uma coisa que eu me atrevo a colocar, mas a pulsão de vida, a vida dentro da gente, querendo se fortalecer, que é através do amor que ela acontece, e só acontece através do vínculo. Então, procurando sempre os caminhos possíveis que se apresentam. Tanto é que ele demonstra interesse a partir do momento que ele se familiariza os encontros com a doutora, com a Marlene, né? Uhum. E passa a criar esses vínculos, passa a responder, passa a interagir naquela comunicação que ela oferece, demonstrando, se comunicando, demonstrando interesse ou reagindo, né? Me parece isso. Eu não sei muita coisa, mas estou aqui feliz que eu estou aprendendo, estou ouvindo, estou gostando de estar me aproximando da psicanálise. E me fala uma coisa, você disse que é professora, né, Sheila? Eu estou fazendo um curso de licenciatura em filosofia, mas eu já sou professora Antes eu trabalhava com arte, educação, com arte em si, e existiam momentos que a gente fazia um trabalho com o inconsciente, que saíam mandalas, saíam coisas de todo tipo que você puder imaginar, que era meditação dirigida, um momento importante para cada um, que ninguém falava o que era, ficava para si, e aquilo era tudo jogado na tela. E viam muitas coisas, e assim, eu comecei a me interessar pela psicanálise nesse momento, nesse tempo da minha vida. Eu tenho todas as obras de Freud, não li todas a de Jung também não li, todas, li algumas coisas, mas eu acho que eu tenho muito que aprender aí. E todo esse contexto dessa criança, os simbolismos da infância, me trouxe muita coisa do meu momento mesmo, de chegar nesse mundo e sobreviver, enfim, mas não é de mim que a gente está falando, é do menino. Sim, mas, viu, agora que veio a super lição da psicanálise. Tudo que você trabalhar na psicanálise vai falar com você também, viu? Sim, eu espero que sim, porque eu tenho que estar mais ou menos arrumadinha para poder. Eu acho que é um trabalho também de ensinar, é um trabalho também de acolher. Como é que você vai compartilhar conhecimento sem acolhimento? Não dá. E para você acolher, você tem que estar arrumadinha, pelo menos um pouco, sabendo onde é que estão seus monstrinhos, onde é que você tá bem, onde é que você pode melhorar. O negócio tem que estar arrumadinho. Então, por aí. Boa, tá vendo só? Bem-vindo a Mariana Klein, espero que você tenha gostando. Estou amando, já botei na lista de livros que eu já vou procurar nos sebos. Eu sabia que ia te pegar, por isso que eu perguntei se você era professor, porque eu sabia que ia te pegar essa Mariana Klein. Não, eu estou adorando, já vou. Meu professor de metafísica, a gente teve metafísica no semestre passado, e ele mencionava Madame Klein, algumas coisas, eu falei assim, essa mulher é interessante, viu? Vamos buscar ela. E agora eu já estou mais decidida ainda. Você vai se ter uma paixão platônica pela Madame Klein, não vai ser a tua, você tá vendo aqui. Eu estou gostando muito.
Vou ler aqui a pergunta do Davi aqui. Observação. É notória a vontade de se comunicar de todo ser humano. Os sinais, deixa eu ver aqui, os sinais para crianças citadas pode ser interpretado como uma tentativa de se expressar, como já citado. Dúvida. Se uma criança não aprender como se comunicar normal, é possível que ela possa ver só usando sinais? Muito boa pergunta. Agora a grande questão. Agora vem a bomba. O que se define como normal? Essa é uma grande coisa da psicanálise. O que se define como normal? Ou psicopatológico? Porque, assim, veja nesse caso do pequeno Dick aqui, né? Ele tinha uma linguagem que não era normal, mas mesmo dentro do que entende como não é normal, pelas limitações ali, a Mimimi Klein começou a ter essas sacadas, começou a trazer para o normal. Mas se ela é possível usando os sinais? Aí tem outra coisa muito legal. Será que a gente consegue se comunicar sem nenhum tipo de sinal? Hã? E agora, Sharon? Me ajude aqui. Hã? Tá me É ouvindo? possível se comunicar sem nenhum sinal? Você pode me dar um exemplo, Davi? Telepatia. E aí, Sharon, o que você acha? De ouvido não está muito bom, mas vamos lá. Eu acho que se comunicar sem sinal nenhum com outro ser humano, só se for telepatia, e os dois têm que serem muito bons, né? Assim, tá. Exato. A gente tem um texto sobre telepatia. Vamos ler ainda. Bem treinados, mas o sinal é necessário, os símbolos são necessários. Aliás, é a grande sacada, né, do vínculo afetivo, que a gente olha, inclusive, nos primatas, tem, né, toda a expressão corporal, os sons, né, os tipos de sons, o olhar, né? Eu adoro aqueles programas que falam sobre os chimpanzés, os gorilas, como eles são semelhantes a nós, como nós somos semelhantes a eles, na verdade. Dessa questão do olhar, da expressão facial, e tudo isso é símbolo, né? É uma forma que a gente encontrou de dar, como é que eu vou dizer, dar sentido a um gesto que vai carregado de uma mensagem, né? E é isso que comunica. Tem que ter o símbolo, sim, não tem como. Boa. O existir já é um símbolo também, né? Sim. O existir, o nós estarmos nos comunicando, entendendo, também é um símbolo. Nós podemos enriquecê-lo, mas também tem pessoas que têm problemas em enriquecê-lo. Mas isso não quer dizer que a pessoa também não se comunique com o mínimo de simbolismo. Quando a gente chegar em Jung, gente do céu, aí, Charme, quando você chegar em Jung, Davi do céu, aí o bicho vai... Eu vou me comunicar com vocês por telepatia, por sonho, projeção lúcida. Exato, não vai faltar meios de comunicação. Por arte, ih, olha isso. As artes, né? As cores, os elementos. Ixi, tudo tem um símbolo. Legal. Olha lá, entendo. Se a tecnologia avança tanto que as pessoas não precisam mais se olharem para interagir. Pois é, a tecnologia avança, mas a gente também precisa de símbolos para se comunicar. Nós sempre vamos precisar de alguma coisa para se comunicar com os próximos. Igual a Tatiane bem trouxe, essa questão do próprio falar um com o outro. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a noção de interpretação de texto. E o que isso tem relação com o que a gente está falando? A entonação de voz também passa algo, entendeu? Então, quando a gente fala de interagir com o outro, falar assim só, como a gente está falando com o texto, tem um problema muito grave. Por isso que eu falo para as pessoas, falem com a gente, falem comigo. Porque a entonação também vai falar para onde está indo a conversa.
Porque uma coisa eu falo assim, sério, você tá de brincadeira comigo? Outra coisa é sério, você tá de brincadeira comigo? A outra, mudei toda a conversa, não tá ontem na conversa. Você entendeu? Você vê como é. E isso aparece na clínica também, viu? Gente, aparece na clínica também, direto. Sério. Isso aparece direto na clínica, isso aparece na nossa comunicação, né? Antigamente, o pessoal das antigas, os pais e as mães, eles conversavam só com o olhar. Era só com o olhar, a pessoa não precisava falar nada, o pai e a mãe não falavam nada. Só com o olhar ela parava a criança. Olha que interessante. Pessoal, deixa eu ver aqui se você tem. Vamos. Eu vou terminar aqui a página. Desejar sublinhar que, no caso de que modifiquei minha técnica habitual. Em geral, não interpreto os dados obtidos até que esse não se haja expressado através de várias representações. Mas, nesse caso, que a capacidade de expressão por meio de representação quase não existia, eu fui obrigado a fazer minhas interpretações à base do meu conhecimento geral, pois na conduta de Dick as representações eram relativamente vagas. Gente, eu acho que aí, ó, Cheyenne, acho que a Melanie Klein, ela tem poderes premeditivos, né? Eu estava falando sobre isso agora há pouco, e olha que ela lança aqui na nossa fuça, né? Pois a conduta dele que as apresentações eram relativamente vagas, ao atingir por este meio acesso ao seu inconsciente, pude mobilizar a ansiedade e outros afetos. As representações tornaram-se então mais completas e logo consegui bases mais sólidas para análise, podendo então passar paulatinamente a técnica que eu utilizo habitualmente na análise de crianças pequenas. Pessoal, então a gente fica por aqui. Quer comentar alguma coisa, Shane, desse tiro que ela deu na nossa orelha agora? Quer finalizar com alguma coisa? Sou dessa geração. Papai e mamãe se olhavam e muitas vezes era discreto. Pois é. Mas o que você achou desse último parágrafo da Visha? A gente está falando disso. Aí vem a Melanie Klein e fala assim: toma essa bomba no colo de vocês aí. Eu sabia que vocês iam pensar nisso. Shane aqui abriu o microfone aí, fala a última, essa bomba que a Shane. É muita. A gente, como diz, a nossa humanidade, na nossa pequeneza de entender as coisas, a gente ainda tem muito que aprender, né? E eu fico tão feliz quando eu encontro, porque eu tenho minhas coisas, eu sou ateia, né? Mas eu não desconsidero o invisível, porque eu tenho experiências. Eu não posso ignorá-las, eu não posso afogá-las numa banheira e ignorar, não existe isso. Então, assim, eu só não acho que o mundo se traduz do jeito que a humanidade política construiu. Acho que a realidade é outra, totalmente diferente, mas eu não sou a cátedra que vai dizer assim ou é assado, porque eu acho que eu estou num lugar muito pequeno. Sim. Meu olhar é muito limitado. Então, eu prefiro seguir encantada, né? E como é que eu vou dizer? E descrente, né? Porque acho que a poesia ela se faz mais viva, né? Você se mantém mais, a sua criança interior se mantém mais ativa, mais encantada, mais criativa, do que você definir coisas e entrar num mundo que a gente está vendo aí que está tão adoecido, né? Por certezas, tão massacrado por imposições, é tão difícil. E aí a gente tem esses encontros assim com uma pessoa como essa, Madame Klein, e ela traz assim, eu falo, olha só, como ela faz um negócio desse. Você viu? A gente acabou de falar sobre isso, aí vem ela e solta essa bomba, né? Bem no meio da cara da gente. Segurem aí vocês aí. Legal. Percebe que ela mesma percebeu que a técnica dela estava limitada e ela mesma adaptou. Você vê que isso aqui
não fizer você se apaixonar pela Emilia Klein, não tem mais o que fazer. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Você viu que fantástico? Gente, deixa eu só para a gravação aqui. Massa.